Queridos discípulos e queridas discípulas de Jesus Cristo, nós estamos gravando agora mais um vídeo para a nossa trilha do discipulado. Hoje é a respeito das páginas 49 até 62. É um capítulo no nosso livro que a gente está estudando, né? A formação de um discípulo, que é a respeito da submissão, né? Então, nós estamos analisando, conversando sobre as 4 características de um discípulo: obediência, submissão. Então, hoje nós vamos conversar sobre submissão. E o autor começa com uma frase maravilhosa: a submissão com alegria é a segunda característica de um discípulo. A submissão é muito mais do que obediência. É uma atitude interior de confiança no Deus soberano, amoroso e onisciente. Então nós vimos no nosso outro encontro obediência. Agora é um grau mais profundo, a questão da submissão. Ela é mais do que obediência, porque a submissão, ela parte da ideia de que estamos nos submetendo a Deus, porque nós confiamos em Deus. A confiança é quem constrói a base para a submissão. Nós nos submetemos a Deus porque confiamos que Ele é soberano, amoroso e onisciente, que Ele sabe o que é melhor para nós. Então a gente se submete a Ele. E aí ele começa o capítulo comparando a questão da submissão com a obediência, dizendo que é possível nós sermos obedientes sem sermos submissos, e que também é possível sermos submissos sem sermos obedientes. E é interessante que a primeira opção, obediência sem submissão, é errada. Mas já submissão sem obediência é correto, e a gente vai perceber por quê. Obedecer sem se submeter é quando você obedece a alguma ordem, a uma instrução, enfim, simplesmente porque você tem medo da punição. Então, muitas vezes nós obedecemos porque tememos a punição. Quando a gente era criança, a mãe ou o pai dizia: olha, faça isso, porque se você não fizer, você vai apanhar. Ou você vai ficar de castigo. Ou, enfim, vai ter algum tipo de sanção ou punição. Então, a gente, sem saber a razão pela qual a gente estava fazendo aquilo, a gente simplesmente obedecia porque a gente tinha medo. Agora, quando a gente obedece, mas entende a razão pela qual nós estamos obedecendo, quando Deus diz para nós: olha, você não deve trair o seu esposo, você não deve trair a sua esposa, né? A gente pode obedecer isso simplesmente com medo de que, se a gente fizer isso, cometemos algum tipo de traição, cometemos um adultério, Deus vai nos castigar. Mas também a gente pode obedecer a Deus, nos submetendo a Ele, entendendo que essa interdição, que esta ordem de Deus é para o nosso bem, é para proteger a nossa família, para fazer com que a gente seja fiel ao compromisso que a gente assumiu com a pessoa que nós amamos e que decidimos amar, que faz bem para a família. Então a gente entende a razão daquela ordem e a gente obedece porque amamos a Deus e confiamos em Deus, e que, obedecendo a Ele, nós estamos confiando de que Ele sabe o que é melhor para nós. Então isso é uma obediência com submissão. Mas, por exemplo, os fariseus, e o livro dá esse exemplo, obedeciam a Deus, mas não entendiam
o fundamento, a razão, o espírito da lei. Então, não uma obediência sem submissão. Mas, por outro lado, a gente pode ser submisso a Deus e desobedecer algumas ordens, não de Deus, né? Mas as ordens dos homens, ordens do mundo, né? Por isso que isso é o correto, né? Ele dá o exemplo de que os apóstolos foram muitas vezes presos e as autoridades ordenaram a eles, deram uma ordem: vocês não podem pregar o nome de Jesus. E eles desobedeceram esta ordem, quer dizer, não foram obedientes às ordens do mundo, da sociedade, porque eram submissos a Cristo, e por causa da sua submissão a Deus, eles então continuaram pregando e se dispuseram a receber as sanções que a sua desobediência traria, porque estavam submissos a Cristo. Então, muitas vezes, por questões de consciência, nós precisamos desrespeitar ordens, leis do mundo, porque somos submissos a Cristo, sabendo que a submissão a Cristo vai muitas vezes nos levar a este conflito e vai nos levar a sofrer sanções, perseguições e até morte, prisão, por causa da submissão ao Evangelho, da submissão a Cristo. Há tanta, por exemplo, você vai num país, né, a Cecília trabalha com isso, né? A missão onde ela trabalha, a missão Portas Abertas, é justamente uma missão que visa cuidar daqueles missionários que estão em países onde o evangelho é proibido, onde eles são perseguidos. Então veja, você vai para um país onde a lei do país diz, olha, não se pode falar em Jesus. Então você conscientemente desobedece à lei do país para ser submisso a Cristo, que nos enviou a fazer discípulos de todas as nações, inclusive das nações onde falar de Jesus, ter uma Bíblia, é crime. E isso pode levar os cristãos que estão nesses lugares a serem presos, perseguidos, mortos, torturados, mas isso é submissão sem obediência às leis, contrárias à submissão ao Evangelho. Bom, depois disso ele entra com 4 verdades bíblicas a respeito da submissão. Primeira dessas verdades é: a autoridade de Cristo é suprema. A segunda verdade é: Cristo reina por meio da autoridade delegada. Terceiro, você, eu, nós recebemos autoridade de Deus, de Cristo, mas através da nossa submissão àqueles que têm esta autoridade. E a quarta verdade bíblica é que os discípulos de Jesus, nós, exercemos a nossa autoridade não como ditadores, não como pessoas que querem ser servidas, mas justamente o contrário, servindo uns aos outros. Bom, a autoridade de Cristo é suprema. Eu acho que ninguém duvida disso ou questiona isso. A grande questão é viver esta autoridade suprema de Cristo no cotidiano das nossas vidas, né? E nós nos submetemos completamente à autoridade de Cristo porque nós reconhecemos que nós morremos para nós mesmos. Enquanto a gente não morrer para nós mesmos, se submeter totalmente, completamente, incondicionalmente à autoridade de Cristo, vai parecer algo irracional e algo não natural. Mas na medida em que morremos para nós mesmos, né, que é o começo do discipulado, nós já vimos isso,
aí a submissão total, completa, incondicional a Cristo vai fazer todo sentido, porque agora a nossa vida é uma vida de submissão a esta autoridade completa de Cristo. E essa autoridade, essa submissão à autoridade de Cristo é a confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós. O autor começa no texto a fazer uma lista das bênçãos que ele tem. Olha, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, tenho uma casa, tenho um carro, tenho, enfim, muitas bênçãos dadas por Deus na minha vida. E aí ele se pergunta, será que se Deus decidir tirar uma destas bênçãos, ou todas estas bênçãos, o que eu vou fazer? Eu vou me rebelar contra Cristo, ou eu vou me submeter a Cristo dizendo, olha, na verdade nada disso é meu, porque eu morri para tudo isso. E na verdade estas bênçãos são apenas coisas ou pessoas que Deus empresta para mim, mas pertencem a Ele. Então essas coisas, minha esposa, meus filhos, meus bens, minha casa, meu trabalho, meu emprego, nada disso pode ser ou ter autoridade suprema na minha vida, porque se tivesse, tornou um Deus um ídolo. Então eu tenho que viver tão somente para Deus e confiar que a autoridade suprema dele vai fazer o melhor na minha vida, né? Tem crente que diz, olha, eu obedeço a Deus, eu me submeto a Cristo, desde que Ele prometa que minha esposa vai ter sempre saúde, que meus filhos nunca vão enfrentar nenhum problema, aí eu me submeto. Não, isso não funciona, né? Então você não está se submetendo completamente, você está, na verdade, fazer a sua vontade. Eu quero fazer a minha vontade. Então a gente precisa submeter a Ele, porque quando a gente não se submete a Ele, a gente está dizendo para Deus, olha, eu sei o que é melhor para mim e para minha família e para aqueles que eu amo. E eu estou duvidando, isso é uma blasfêmia diante de Deus, porque eu estou dizendo para Deus que Ele não é capaz realmente de cuidar de mim e da minha família, daqueles que eu amo, da minha vida. Então, precisamos nos submeter à autoridade suprema de Cristo na prática em nossas vidas. Bom, segunda coisa que ele vai falar sobre as verdades bíblicas é que Cristo reina através da autoridade delegada, né? E aqui ele vai lembrar na Bíblia, né? Quando Cristo enviou os seus discípulos, né, para pregar o Evangelho, ele disse, olha, quando alguém recebe um daqueles que eu enviei, essa pessoa está recebendo, na verdade, eu próprio. E quando alguém recebe a mim, Jesus, essa pessoa está recebendo ao Pai. Receber, não no sentido de se converter, mas receber no sentido de dar guarida, né, a essa pessoa, cuidar dela. Então, a Bíblia vai mostrando e Jesus vai mostrando que Ele, Jesus, representa o Pai. Ele, Jesus, se submeteu à autoridade do Pai. E Ele, então, quer que nós, que somos os discípulos de Jesus, nos submetemos à autoridade de Jesus. E assim, então, aqueles que a gente discipular vão ter que estar também submissos à nossa autoridade. Então, é uma espécie de cadeia de autoridade, né? Então, as pessoas são submissas ao pastor, porque o pastor é submisso a Cristo e Cristo é submisso a Deus. As pessoas são submissas aos presbíteros, porque os presbíteros são submissos a Cristo e Cristo é submisso a Deus. Então, na igreja existe essa autoridade que vai sendo delegada, né, uma cadeia de autoridade, onde cada um que está dentro dessa cadeia de autoridade, essa pessoa é submissa porque sabe que aquele que está acima dele na cadeia de autoridade também é submisso. Então, Cristo vai delegando a sua autoridade.
E a gente confiar nisso é uma declaração que nós estamos confiando em Deus. Porém, né, essa cadeia de autoridade, ela não é uma cadeia de autoridade onde as pessoas têm autoridade por causa do seu posto, da sua posição dentro da igreja, não. A cadeia de autoridade só funciona na medida em que cada elo dessa cadeia de autoridade, entende que a sua autoridade provém da sua submissão, não o contrário. Então, eu só tenho autoridade na exata medida que eu me submeto àqueles que estão sobre mim, entendem? E aqueles que estão por baixo de mim só vão se submeter à minha autoridade porque eles veem que eu me submeto à autoridade dos meus superiores e, portanto, à autoridade de Cristo, né? O autor vai citar aquele texto onde um centurião fala com Jesus, né? E esse centurião diz para Jesus, pede a cura do filho, mas diz, olha, você não precisa ir lá curar o meu filho. Dá uma ordem aqui, que eu sei que como eu sou submisso às autoridades e elas me obedecem, também a doença, os espíritos maus são submetidos a Jesus. Então basta o senhor dar uma ordem. O que o centurião quis dizer? Olha, ele é centurião porque ele tem 100 homens debaixo do poder e da autoridade deles. No entanto, aqueles 100 homens não obedecem o centurião porque ele é o centurião, obedece o centurião porque sabem que o centurião está debaixo da autoridade do imperador. Então, ao obedecer ao centurião, eles não estão obedecendo o centurião, estão obedecendo o imperador. E o centurião só tem autoridade de mandar sobre, ou mandar exercer a sua autoridade sobre os soldados que estão debaixo da autoridade dele, porque ele está transmitindo a ordem do imperador. Então, nós só temos autoridade quando nós estamos submetidos à autoridade. Então, nós devemos, como cristãos, e aqui é uma parte assim muito delicada, né? Porque do que eu conheço de igreja, nesses 40 anos que eu estou na igreja de conversão, é que crente não gosta de se submeter a ninguém. Pelo menos crente brasileiro, né? A gente é extremamente insubmisso. Nós não reconhecemos a autoridade de ninguém, né? E, na verdade, nós devemos nos submeter voluntariamente aos nossos líderes, né? Precisamos nos submeter aos nossos líderes, né? Nós não podemos ter um espírito crítico, rebelde, desconfiado. Nós precisamos amar aos que estão sobre nós e obedecer e nos submeter à autoridade que eles têm, né? Ele deu um exemplo muito interessante, que é uma coisa que, agora que eu consertei a campainha da igreja, nessas terças, quartas e quintas que eu fico aqui na igreja, volta e meia toca a campainha e aparece alguma pessoa pedindo dinheiro. E aí eu respondo para a pessoa, olha, aqui na nossa igreja nós não damos dinheiro, né? E a ajuda você tem que vir aqui no domingo, que nós temos as pessoas que ajudam aqui no domingo, né? E aí ele deu esse exemplo que lá no trabalho social que ele tinha na comunidade, lá em Watts, lá na Califórnia, né, em Los Angeles, ele disse que às vezes as pessoas também pediam dinheiro para os voluntários, para aqueles que trabalhavam lá na missão. E ele muitas vezes dizia, não posso dar dinheiro. Ah, mas você não confia em mim? Você acha que eu vou usar o dinheiro? Então, era uma confusão, uma briga. Até que eles decidiram falar o seguinte, meu patrão diz que não podemos dar dinheiro, mas podemos dar comida. Ninguém mais discutiu, porque a pessoa disse, olha, eu não estou fazendo isso porque eu não quero. Eu estou fazendo isso porque alguém superior a mim disse que eu não podia fazer isso, ou que eu deveria fazer isso, que eu não posso dar dinheiro, posso dar comida. E as pessoas passaram a entender. Então, quando nós nos submetemos aos nossos superiores voluntariamente, né, nós estamos
entrando nessa cadeia de submissão que é o Evangelho. Mas, talvez você esteja pensando, mas se o meu superior exercer uma autoridade de forma antidemocrática, se ele me oprimir, se ele achar que tem um rei na barriga, aí vem a quarta verdade. Os discípulos exercem autoridade servindo. Quer dizer, o exemplo de Cristo foi esse. Cristo tem toda a autoridade. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Filho de Deus. Todo o poder ele tem no céu e na terra. No entanto, ele não usou este poder para oprimir a quem quer que seja. Ele pegou, veio à terra, abriu mão voluntariamente e serviu a todos. A vida de Jesus é uma vida de serviço. O clímax desse serviço é a sua morte na cruz. Ele morre por nós. Ele doa a sua vida por nós. A morte de Jesus é um serviço da nossa salvação. E antes disso, ele ainda lavou os pés dos discípulos, ocupando o papel de escravo. E é tão grave isso que lavar pés naquela época era só escravo que fazia, e preferencialmente escravo não judeu, porque era muito humilhante. E Cristo lavou os pés dos seus discípulos, ou seja, ele deu o exemplo para que nós seguíssemos o exemplo. Ele disse, eu lhes dei o exemplo para que vocês vão e façam exatamente como eu fiz. Então, se somos discípulos de Jesus e entendemos que nós temos autoridade sobre aqueles com quem nós estamos discipulando, essa autoridade não é para fazê-los escravos e servos nossos. Essa autoridade é para que nós possamos servir a eles. A gente exerce a autoridade, mas não como o mundo exerce a autoridade. Desculpe, irmãos, o vídeo de hoje foi um pouco maior, mas também eram mais páginas, E é um assunto muito bom. Mas para terminar, o capítulo, o autor diz, lista de verificação do discípulo a respeito da submissão. Você então lê esse capítulo, ouve esse vídeo, você tem que se fazer 5 perguntas. Tenho uma atitude interior de confiança no meu Deus soberano, amoroso e onisciente? Eu confio em Deus? Segundo, a autoridade de Cristo é suprema na minha vida? Não existe mais nada na minha vida que seja mais importante, que tenha mais prioridade do que obedecer a Cristo. Quando a autoridade delegada por Deus toca a minha vida, submeto-me a ela assim como me submeteria a Cristo. Então, quando eu preciso me submeter, ao pastor, ao presbítero, ao diácono, a uma diaconisa, enfim, quando eu tenho que submeter-me a outro cristão que na hierarquia da igreja tem autoridade sobre mim, eu penso, eu tenho que me submeter a ele como eu me submeto a Cristo. Posso exercer autoridade porque me submeto à autoridade. Quer dizer, eu tenho autoridade, mas essa autoridade não vem de mim mesmo. É uma autoridade baseada na minha submissão à autoridade de Cristo. E por último, exercemos a nossa autoridade servindo. Se não fizermos assim, essa não é a verdadeira autoridade de Cristo que está reinando em nós e sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos prepare para o nosso encontro de sexta-feira. Amém?